Um curso em milagres. Livro de exercícios. Lição 152. O poder da decisão é meu. 1. Ninguém pode sofrer perda a menos que seja por sua própria decisão. Ninguém pode sofrer dor, exceto que a sua própria escolha opte por esse estado. Ninguém pode ter aflição, nem medo, nem pensar que está doente, a menos que esses sejam os resultados que quer. E ninguém morre sem o próprio consentimento. Nada ocorre que não represente o teu desejo e nada do que escolhes é otimizado. Eis aqui o teu mundo, completo em todos os detalhes. Eis aqui toda a sua realidade para ti. E é só aqui que está a salvação. 2. Podes acreditar que essa posição seja extrema e por demais abrangente para ser verdadeira. Mas pode a verdade ter exceções? Se tens a dádiva de tudo, pode a perda ser real? Pode a dor ser parte da paz ou o pesar parte da alegria? Podem o medo e a doença entrar na mente onde habitam o amor e a santidade perfeita? A verdade tem que abranger tudo, se é que é a verdade. Não aceites opostos ou exceções, pois fazê-lo é contradizer inteiramente a verdade. 3. A salvação é o reconhecimento de que a verdade é verdadeira e de que nada mais é verdadeiro. Isso já ouviste antes, mas podes ainda não aceitar ambas as partes. Sem a primeira, a segunda não tem significado, mas sem a segunda, a primeira já não é verdadeira. A verdade não pode ter opostos. Nunca é demais dizer e pensar nisso, pois, se aquilo que não é verdade for tão verdadeiro quanto aquilo que é verdadeiro, então uma parte da verdade é falsa. E a verdade perdeu seu significado. Nada além da verdade é verdadeiro, e aquilo que é falso é falso. 4. Essa é a mais simples das distinções e, no entanto, a mais obscura, mas não porque seja uma distinção difícil de ser percebida. Ela está oculta por trás de um vasto conjunto de escolhas que não aparentam ser inteiramente duas. E assim, a verdade aparenta ter alguns aspectos que negam a coerência, mas que não parecem ser apenas contradições introduzidas por ti. 5. Como Deus te criou, tens que permanecer imutável, com estados transitórios que são falsos por definição. E isso inclui todas as variações de sentimento, as alterações das condições do corpo e da mente, de toda a consciência e de todas as reações. Essa é a abrangência total que coloca a verdade à parte da falsidade e pela qual o que é falso se mantém separado da verdade, tal como é. 6. Não é estranho que acredites que pensar que fizeste o mundo que vês é arrogância? Deus não o fez. Disso pode estar certo. O que ele pode saber do efêmero, do pecador e do culpado, do amedrontado, do sofredor e solitário, e da mente que vive dentro de um corpo que não pode deixar de morrer? Estás apenas acusando-o de insanidade ao pensar que ele tenha feito um mundo em que tais coisas pareçam ter realidade. Ele não é louco. No entanto, só a loucura faz um mundo como esse. 7. Pensar que Deus fez o caos, que ele contradiz a sua vontade, que inventou opostos para a verdade e permite, mesmo com sofrimento, que a morte triunfe sobre a vida, tudo isso é arrogância. A humildade veria imediatamente que essas coisas não são suas. E podes ver o que ele não criou? Pensar que podes é meramente acreditar que podes perceber
aquilo que a vontade de Deus determinou que não fosse. E o que poderia ser mais arrogante do que isso? 8. Sejamos verdadeiramente humildes hoje e aceitemos o que temos feito tal como é. O poder de decisão é nosso. Decide apenas aceitar o teu lugar de direito como co-criador do universo e tudo o que pensas ter feito desaparecerá. Então, o que surgir na tua consciência será tudo o que sempre foi, eternamente como é agora, e isso tornará o lugar dos auto-enganos feitos apenas para usurpar o altar ao Pai e ao Filho. 9. Hoje praticaremos a verdadeira humildade, abandonando a falsa pretensão, com o qual o ego busca provar que ela é arrogante. Só o ego pode ser arrogante, mas a verdade é humilde ao admitir o seu poder, a sua imutabilidade e a sua integridade eterna, que tudo abrange, a dádiva perfeita de Deus para o seu Filho amado. Deixamos de lado a arrogância, que nos diz que somos pecadores, culpados, amedrontados e envergonhados do que somos, e, ao invés disso, ergamos os nossos corações em verdadeira humildade para aquele que nos criou, imaculados como Ele próprio, no poder e no amor. 10. O poder de decisão é nosso e aceitamos dele aquilo que somos e humildemente reconhecemos o Filho de Deus. Reconhecer o Filho de Deus implica também em que todos os nossos autoconceitos tenham sido postos de lado e reconhecidos como falsos. A arrogância de cada um deles foi percebida, e na humildade, a radiância do Filho de Deus, a sua gentileza, a sua perfeita impecabilidade, o amor de seu Pai, o seu direito ao céu e a liberação do inferno, são alegremente aceitos como nossos. 11. Agora, nos unimos reconhecendo com contentamento que as mentiras são falsas e só a verdade é verdadeira. Pensamos apenas na verdade ao levantarmos e passarmos 5 minutos praticando os seus caminhos, encorajando as nossas mentes assustadas com o seguinte: o poder de decisão é meu. Neste dia, aceitarei a mim mesmo como aquilo que a vontade do meu Pai me criou para ser. Em seguida, aguardaremos em silêncio, desistindo de todos os auto-enganos, enquanto pedimos humildemente ao nosso ser que se revele a nós. E aquele que jamais partiu virá novamente à nossa consciência, grato por restaurar o seu lar em Deus, como lhe era destinado. 12. Espera por ele pacientemente ao longo do dia e convida-o a cada hora com as palavras com que começaste o dia, concluindo com esse mesmo convite para o teu ser. A voz de Deus responderá, pois ela fala por ti e pelo teu Pai. Ela substituirá todos os teus pensamentos frenéticos pela paz de Deus, os auto-enganos pela verdade de Deus e as tuas ilusões de ti mesmo pelo Filho de Deus.